Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CIS Talks, aqui no podcast do CIST. Como você me acompanha desde a nossa primeira temporada em 2024, eu sigo recebendo gente muito especial que faz parte, que compõe esse ecossistema do CIST, que são seguros e transportes. Nós somos o Clube Internacional de Seguros e Transportes. Nós reunimos esse ecossistema. Quando o CIS Talks nasceu, a ideia era justamente dar ainda mais voz para quem faz parte desse dia a dia. Dois segmentos substanciais, muito importantes para a nossa economia. Nessa segunda temporada, a gente tem um oferecimento, um apoio, um patrocínio muito especial da Porto Seguro, que, obviamente, quando a gente fala em seguros, todo mundo conhece a Porto Seguro. E quem está aqui comigo hoje são duas convidadas. Você já sabe que eu adoro entrevistar mulheres no segmento dos seguros. Então hoje são logo duas convidadas muito especiais. De onde? Da Porto Seguro. Então tá aqui comigo hoje. Queria agradecer muito a Gisele e a Ingris. Gisele Paula, Ingris o Porto. Com esse sobrenome você não poderia trabalhar em outro lugar. Então, meninas, queria muito começar agradecendo pela presença de vocês. Dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui hoje, porque vamos falar de seguro, gerenciamento de risco, tecnologia, inovação e futuro. Beleza? Bora lá? Bora lá. Maravilha. Então, começar aqui com a Gi. Gisele, que é consultora especialista em gerenciamento de riscos. Está quanto tempo na Porto, Gi? 4 anos. 4 4 anos. anos na Porto. Como é que você chegou na Porto? Olha, uma jornada aí de 14 anos, né, até eu chegar aqui a Porto. Comecei no gerenciamento de risco, né, lá nos primórdios, na época ainda do Rádio Nextel. Caramba! Não existia fax. Não, na verdade não existia toda essa tecnologia, né, era fax. Vamos lá. Os jovens que estiverem nos acompanhando, você não sabe o que é fax, jovens de 20 e menos, né? Você não queria entregar a minha idade. Não, que é isso. Você mandava o papel, ele saía pelo aparelho de telefone. Imagina uma impressora que sai pelo aparelho de telefone, mais ou menos isso era um fax. Exatamente, era assim que nós recebíamos as solicitações de monitoramento. Então, Caramba. sou dessa época, da época do Nextel, do QAP, QRV. Então, quem nos assiste aí, que era dessa época, vai lembrar muito bem. E depois tive a oportunidade de atuar ali por 8 anos no gerenciamento de risco, desde a área operacional até o comercial, então planei ali em várias áreas. E ali, claro, a gente respirava já o mundo de seguros, né? Porque a gente tinha contato direto com as apólices de seguros para poder aplicar as regras de gestão de risco. E depois recebi um convite para ir trabalhar na Porto, claro, né? Não recusei, foi a minha oportunidade de ouro. E então estou na Porto há 4 anos e voltei agora para o gerenciamento de risco na Porto há 6 meses, né? Então, muito feliz e grata por essa oportunidade, né? Costumo dizer que o bom filho a casa torna, né, Cris? Pois é. Não, e o gerenciamento de riscos evolui tanto, todos os dias, que voltar a ele numa referência como a Porto deve ser uma experiência profissional muito legal, né? Sim, nossa, eu falo que não tem rotina, né? Quando a gente fala de gerenciamento de risco, cada dia é uma tecnologia nova, é um sistema novo que é lançado, então a gente acompanha toda essa evolução por esses olhos, né? Pelos olhos do gerenciamento de risco. Muito legal. Antes da Porto, suas experiências foram em gerenciadoras ou também em seguradoras na área de gerenciamento? Em gerenciadora de risco, gerenciadora. propriamente dita, né? Aprendeu, então eu na respirei na prática o gerenciamento de risco, né? Muito legal, Gi. Ali as situações de risco, né? Alertas, assim que o roubo é consumado, muitas vezes até lidar ali, falar com criminosos, né? Diretamente. Então, a gente vivenciou todo esse, digamos assim, estresse ali da central, essa rotina, esse dia a dia do que é uma central de monitoramento. Você sabe que eu cheguei, né, nesse universo do CIST, depois de muitos anos no mundo de tecnologia, transporte e tudo mais, porque eu trabalhei também recentemente numa gerenciadora e é um universo, a gente comenta aqui num clima agradável, rindo, né? Mas é um universo muito robusto, né? Muito sério, muito profundo. Muito. Então, traz uma bagagem que com certeza no seu dia a dia hoje é fundamental, né? Perfeito, é isso mesmo, Cris. Muito legal. E claro, me formei em administração, né, para poder dar continuidade aí às minhas ambições pessoais e profissionais, claro. E depois fiz uma MBA em gestão estratégica de negócios, né? E sigo aqui cada vez mais aprendendo, né? Porque não tem rotina, como eu falei, né? Então a gente está sempre aprendendo, sempre descobrindo uma tecnologia, uma forma nova de você poder gerir aí todos esses desafios que nós encontramos no mercado, né? E eu ainda falo sempre que é o seguinte, quando você trabalha no líder, na referência, Porto Seguro tem seguro no nome, né? Quando você trabalha numa empresa como a Porto, você também aprende todos os dias.
Mesmo num cargo em que você tenha uma responsabilidade maior, num cargo eventualmente de liderança, você também aprende. Isso é muito legal. Perfeito, como nós temos essa política, essa filosofia de portas abertas, então a gente está sempre muito aberto, né, à inovação, a novas tendências, né, a tudo que acontece no mercado, a gente quer trazer esses fornecedores, esses parceiros para dentro da companhia para que a gente possa cada vez mais entregar produtos robustos que entreguem a verdadeira necessidade aí do cliente e do mercado. Muito bom, muito bom. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigada, viu, pelo convite. Ingres, o Porto. Bom, vamos lá. Ingres tem alguma descendência específica? Tem algum significado? É diferente? É bonito? Era para ser uma descendência francesa, Aham. mas o meu pai, ele é peruano e na hora de registrar acabou ficando com um S ao invés de um D. Ao invés de Ingrid, ficou único. Ficou então, único, muito bom para quem exatamente. registrou para seu pai, para quem registrou, muito legal. É isso. Bom, a Ingrid é coordenadora dos produtos de transporte na Porto. Quanto tempo de casa? Eu tenho 23 anos. 23 anos de Porto? De Porto. Que isso, uma vida de Porto. Como é que isso começou? Como é que você chegou lá? Minha vida em seguros começou em 2002 e já na Porto de cara. Eu falo que já estava escrito, porque eu sempre quis trabalhar em uma empresa grande. Legal. E quando eu fiz a minha primeira entrevista ali na Porto, os meus olhos já brilharam. Eu falei assim, é aqui. É aqui que eu quero construir uma jornada, né? Você começou em que área? Você lembra? Transportes. Desde sempre em transportes. Desde sempre em transportes. Não à toa, vamos lá, né? Seguros e transportes, não à toa eu tô com a referência aqui. E assim, é um bichinho que pica a gente, né? Porque eu comecei a atuar em transportes, eu falei assim, eu não quero mudar de ramo. A gente, né, ao longo da nossa jornada vão aparecendo outras oportunidades, mas o nosso produto, ele é tão diferenciado e a gente aprende tanto a cada dia que é apaixonante, literalmente. E ao longo desses 23 anos eu tive a oportunidade de passar aí por todas as áreas. Então, eu comecei ali na parte de atendimento, passei pela área de subscrição, área de faturamento, averbação, até chegar à área de produto, que aí, né, a gente muda bastante a nossa visão. E a área que eu tô hoje, que sou apaixonada. Não, em 23 anos, 2 décadas, né? Aliás, provavelmente tem gente que trabalha hoje na Porto que não tem 23 anos de idade, né? Então, em 23 anos de Porto e de mercado, você viu, acompanhou essa movimentação, o exemplo do fax, né, que a Gi trouxe para nós, você acompanhou muita mudança, né? Você se lembra do desafio daquele 2002, 2003, quando você chegou, versus o 2025 hoje? Muito, Cris. Assim, a gente passou por uma baita transformação, né? Falando de tecnologia, tudo que a gente tinha e até de mercado mesmo, né? Sim. O quanto a gente vem aí se profissionalizando, evoluindo ao longo desses anos, né? E agora, mais recentemente, ao longo desses últimos 2 anos, assim, numa velocidade ainda maior, né? Tecnologia, inteligência artificial e tudo aquilo de evolutivo que a gente tem nos últimos anos transformaram muito o jeito de fazer? Com certeza, muito. Você sente isso na prática, com seu time, com suas demandas? Sinto. Quando a gente fala de desenvolvimento de produto mesmo, né? Hoje a gente tem muito mais acesso à própria IA, informações, até quando a gente pensa agora em desenvolvimento e inovação de produto, a gente tem muito mais acesso a informações, dados, que ao longo desses anos todas as companhias também vão evoluindo com relação a isso. E a gente sabe o quão importantes são esses dados hoje no nosso dia a dia, até para a gente pensar em desenvolvimento e inovação de produtos. Você sabe que tem uma coisa que sempre a gente fala muito aqui nos episódios? Evoluímos, tecnologia evoluiu, processos evoluíram. Infelizmente, a inteligência do crime também evoluiu. Também evoluiu. Infelizmente, os riscos também evoluíram. E quando a gente pensa nessa evolução para o bem, graças a Deus, a gente tem o outro lado. E aí, Gi, quando a gente pensa em gerenciamento de riscos na prática, para quem a maioria da nossa audiência é do universo, né, dos seguros, do transporte, conhece, mas sempre alguém está rodando aqui e fala, deixa eu ver esse episódio. Para quem não sabe, o que é um gerenciamento de risco na prática hoje? A gente pode dizer assim, Cris, que o gerenciamento de risco, ele começa no nosso dia a dia, né? Com decisões simples, né? De você trancar a porta, de você optar por pegar um carro ou ir de metrô porque eu não quero enfrentar trânsito, né? Então, a rotina ali do gerenciamento de risco está no nosso dia a dia. Agora, trazendo isso para o nosso universo corporativo, né? Para o transporte, né? De cargas, para essa realidade, a gente está trazendo o quê? Só
acho que mais escalonado, mais método e tecnologia mesmo, né? Mais técnica ali para o nosso processo, para a gente poder mitigar tudo isso, né? E na prática é o quê? A gente poder acompanhar a operação do cliente de fato de uma forma individualizada, padronizada, não olhar o cliente como né, ali dentro de um padrão, mas sim personalizado, né? Sim. Entender a operação do cliente, né? A gente entrando na prática, a gente tem até cases ali que a gente traz na companhia que é trabalhar 5, 6 mãos, né? Envolvendo gerenciamento de risco, envolver o transportador, envolver a companhia seguradora, nossa subscrição, nosso sinistro. Poxa, como que a gente pode adequar melhor uma regra de apólice, uma gestão de risco mais qualitativa, para que a gente também não traga impactos para a nossa carteira, que a gente possa reduzir ou mitigar riscos na operação do cliente. Então, nós tivemos cases ali de assumir contas com 80% de sinistralidade. 80%? 80%. Então, a gente até fala assim, poxa, mas a Porto aceitando um tipo de risco desse, sim. Eu fiquei impressionado aqui, para quem também não é do mercado, porque é uma sinistralidade muito alta, né? Exatamente. Então, 80. nós assumimos... E conseguiu reverter? E conseguimos reduzir aí, chegar a 52%, né? Quase 30% aí de redução. Mas por quê? Trabalhando a 6 mãos, todos envolvidos no processo, né? Utilizando, claro, metodologias, tecnologias e melhorando processos ali, capacitando a equipe operacional do cliente para a gente conseguir ter esse resultado. Então, na prática é isso, né? É analisar cenários, né? Envolver fazer com que todos participem do processo, implementar ações e fazer também o monitoramento e acompanhamento dessas ações para a gente poder reduzir ou mitigar aí o quanto os riscos do transporte de carga, seja acidente, seja roubo, né, avarias, enfim, as oportunidades que nós temos. E fora, você falou das 6, né? 8, quantos pares de mãos possíveis? Vamos lá, chegou a hora que eu adoro, que é a hora que eu desenho. A gente tem muitos atores envolvidos, né, nesse gerenciamento. Você tem a própria seguradora, você tem a gerenciadora, você tem os corretores, você tem os órgãos reguladores, os órgãos fiscalizadores de segurança. Olhar para todo esse ecossistema, equilibrar tudo isso no gerenciamento de riscos dentro da Porto. É fácil? É desafiador, Cris. Se eu fosse traduzir, né, numa palavra, é desafiador, né? Porque a gente tem questões de regulamentação, Sim. a gente tem questões culturais do cliente, a gente tem as questões também de custo, né? Porque muitas vezes envolve custo e tem a questão de investir ou não em tecnologia e mostrar a viabilidade disso para o cliente. Trabalhar em forma participativa com o corretor, que, claro, é o linha de frente, é o que vai trazer para a gente, né? Coletar todas essas informações e trazer de uma forma que a gente possa tomar uma melhor decisão. Então, assim, é desafiador, mas é gostoso, né? É bom. É bom. Tem que ser feito, acima de tudo, tem que ser feito. Tem que ser feito. E por que você acredita ou vivencia na prática, muito mais do que acreditar, que é tão crucial para o segmento, para os transportes, para a logística no Brasil e no mundo, mas pensando em Brasil? Eu olho assim como um pilar estratégico, né? Seja você adotar isso no cliente, dentro de uma companhia seguradora. A gente vê que antes não era uma cultura tão adotada, né? De ter um gestor de risco dentro da tua operação, seja em companhia seguradora, seja em transportador, né? Muitas vezes essa responsabilidade era respaldada da própria gerenciadora de risco. E hoje não, a gente vê muito envolvimento do mercado segurador e falando em companhias, em participar de fato da gestão de risco do cliente, né? Então, com essa participação, a gente torna aí muito mais viável e também muito mais coesa ali na hora de você assimilar tudo que você tem de oportunidade dentro da carteira para que você possa, então, assumir operações com mais saúde, né, digamos assim. Não, e a gente falou, né, desses... Aliás, né, o meu mini desenho aqui a gente pode plugar tranquilamente mais uns 30 stakeholders nesse universo. Mas entre eles eu citei aqui também os reguladores, né? Tem tanto a regulação, quanto os órgãos que o fazem. Perfeito. E a gente tem, pensando em gerenciamento de risco, né, para as transportadoras, a resolução da SUSEP a 472. Como é que ela influencia, né, as transportadoras positivamente? Como é que ela tem impacto nesse importante processo de gerenciamento de riscos? Acho que a 472 para a gente é um marco, né? É um marco no setor de seguros, porque a gente estava aí há anos aguardando a despadronização dos produtos GRCs, e isso para a gente é muito importante, né? Porque a gente falava aí há muitos anos, falando, os produtos são engessados, e de fato eram engessados, o que atrapalha muito a competitividade no mercado, né?
Então, a 472 ela foi um divisor de águas. Quando a gente está falando agora de poder pensar em produtos cada vez mais completos, personalizados, né? Da gente ter produtos mais inovadores no mercado. Olhando a individualidade de cada operação. Exatamente. Pensando na operação, né? No perfil ali do seguro, do transportador, qual que é a operação, tudo isso agora de forma mais individualizada, né? E a 472, pegando um pouco o gancho da Gi também, ele traz essa importância, inclusive, do gerenciamento de riscos quando a gente fala de um seguro de acidente, que é o seguro de RC-TRC. Né? Então, a gente tem aí mais que comprovado que no roubo é, de fato, algo que mitiga muito o risco e a gente traz isso para resultados, né? Como a gente colocou esse case de sucesso nosso, é nesse momento que não só a seguradora tem esse reconhecimento, mas o segurado também está vendo ali o resultado e, de fato, aquilo não é só um custo, né? Ele está olhando ali para a operação dele. Então, é um bem maior, né? Então, agora com a 472, de fato, o gerenciamento de riscos ele pode ser adotado também para o seguro do RC-TRC. E a gente sabe que isso pode sim contribuir muito para o resultado, né? Então, a gente está falando aí de medidas preditivas, né? Pensando no motorista, treinamento também, inclusive pensando na parte de comportamental, né? Isso é muito interessante. Você sabe que eu brinco às vezes, né? Dentro do nosso universo, a gente pode, e eu faço isso muito aqui no Talks, que acaba ficando quase que monotemático, porque eu dou sempre esse exemplo. Entregar roupa no Rio Grande do Sul é muito diferente de entregar roupa em Manaus, e entregar eletrônico na Bahia é diferente de entregar eletrônico em Campo Grande. Então, quando a Ingris fala sobre essa personalização, sobre olhar a individualidade da operação, e vamos lá, dentro do mesmo cliente você tem operações diversas. Então a 472 a gente pode pensar que, para além de todos esses benefícios, ainda traz mais profissionalização para o setor? Com certeza. A gente está falando aí de oportunidade mesmo que agora as seguradoras têm para pensar em cada produto da melhor forma, na personalização e em produtos mais inovadores, né? Além, lógico, a gente está falando também de trazer essa obrigatoriedade dos seguros, né? Então, esse tem um peso importante quando a gente está falando aí de todos os seguros de RCs. E o legal, assim, que quando a gente traz a 472 aqui na mesa, né, para poder discutir, que inclusive é um tema que gerou muito interesse, né, no último CIST, aí, falando de todas essas regulamentações vigentes, a gente olha para a dor do mercado, né, Cris? E é o acidente, né? Você olha lá no ranking da SUSEP, o mercado fechou o ano com 70% de sinistralidade na carteira de acidente. E agora, com essa resolução, a gente consegue olhar para a nossa carteira de roubo, o que tem dado certo, né? Quais são as tecnologias, os métodos que nós temos utilizado no roubo, que a gente pode trazer também para o acidente, né? Então, utilizar também de tecnologias, de metodologias, para que a gente reduza, né, essa carteira. Se a gente for fazer uma comparação, a gente tem hoje 70% da nossa sinistralidade do mercado, né, voltado para acidente, 45% roubo. Então, nosso cenário de roubo poderia ser muito pior se nós não tivéssemos todas essas tecnologias que nós utilizamos e subscrevemos e acreditamos aí que dá resultado para a gente. E agora, olhar para essa 472, nós, como companhia seguradora, temos essa missão, né, de trazer essa conscientização para o corretor, para o cliente, de que não é um custo, né, Cris? É um investimento na operação. Usar de tecnologia, usar aí do que tem de melhor no mercado para que possa reduzir esse resultado, né, da carteira, que é muito ruim e é uma dor muito grande, né, para o mercado. E a gente não envolve só falando assim de resultado de carteira, mas a gente está falando de vidas também, né, Cris? Quantas vidas ali, infelizmente, né, não são perdidas aí por conta de acidentes. Então, usar essas tecnologias que nós temos aí, eu acho que é extremamente importante a gente olhando para essa nossa carteira do roubo, né? Você disse duas palavras, eu anotei enquanto você falava: missão e conscientização, que é puramente propósito. Quando a gente pensa em redução de roubos, é muito mais do que a cifra do valor da carga. Perfeito. É prevenção é cuidado com vidas. Porque num episódio de roubo, num episódio de assalto, por mais bem treinado que seja o motorista, a gente nunca sabe quem está do outro lado, qual é a situação psicológica de quem está cometendo aquele crime, ao ponto de, num momento de desespero, atirar em alguém.
Sim. Então, tudo isso envolve, acima de tudo, como você muito bem disse, Gi, prevenção, cuidado, um olhar de propósito para as vidas das pessoas. Isso é fundamental. E, de fato, agora no mês de junho, o evento, o workshop mensal do CIST foi justamente sobre esses temas, né, de seguros obrigatórios. Falamos muito de 472. Nosso recorde de público do ano, presencial e online. Gosto muito da resposta da Ingrid também, falando das seguradoras. A gente vocês são da Porto, a gente tem o apoio da Porto, mas a gente está falando de mercado, né? Desse universo que se fortalece junto. E se o mercado se fortalece, a sociedade, a população brasileira se beneficia. Então aconteceu na sede da Segurosura, uma outra seguradora que vocês também conhecem, e que o mercado conhece, foi um grande sucesso. O público online foi o maior público online da história do CIST, porque muita gente que não pôde ou estar em São Paulo porque também tinha uma limitação de espaço físico acompanhou. É um tema que não é novo, né? 472 está aí, mas que agora está em ebulição. Então eu vou fazer a pergunta que provavelmente meio mercado faria para vocês duas. Afinal, quais são hoje, né, os seguros obrigatórios para as transportadoras? Se a gente tivesse que elencar aqui esses seguros e o impacto, pensando, vou anotar de novo, pensando na 14.559, o que a gente tem de obrigatoriedade para transportadoras? Bom, a 14599 completou aí 2 anos, né? Quando entrou foi um barulho também no mercado, mas foi muito importante, porque ela está trazendo aí justamente a obrigatoriedade dos seguros, né? Então, falando de RC-TRC, que é o seguro de acidente, o mais antigo, né? Que a gente, né, já era comum, então todos já sabiam que era o seguro obrigatório. Traz também o RCDC, que é o seguro ali falando do roubo. Então, esse seguro antes era facultativo, ele passa a ser também obrigatório. E o RCV, que é a responsabilidade civil veicular, que estava com o frota, também facultativo, e ele passa a ser obrigatório, né? Para a transportadora. Para a transportadora, exatamente. O RCV em si, né? A gente está agora, são muitas regulamentações, a gente está com a 51, né? A resolução 51 em andamento, que as seguradoras já estão aí correndo para fazer os ajustes, mas ele está fazendo, inclusive, essa mudança, porque era um seguro que estava na carteira do auto e agora ele passa a ser compreendido na carteira de transportes com um ramo específico. Né? Então, isso também é muito importante agora para a gente, falando de seguradora, porque a gente fez várias adequações pensando em produto, né? O que eu vejo, Cris, assim, que a gente tem muita oportunidade, né? E todas essas regulamentações, elas trazem isso. Então, a gente com certeza vai colher bons frutos ao longo do tempo. A gente tem muita oportunidade olhando dentro de casa, né? Então a gente fala aí, pensando em cada seguradora, a gente tem muitos clientes hoje que têm a contratação só de um seguro de RC-TRC, né? E agora é esse papel que a gente tem... poderia dizer que tem só um básico, né? O Exato. mínimo necessário. Isso. E agora a gente tem esse papel mesmo de disseminar essa informação, a importância, e aí não só a seguradora, mas a gente tem o nosso corretor também, né? Que é nosso parceiro, e a gente vai sempre ali contar com ele, para a gente fomentar cada vez mais isso, porque a gente tem, e o próprio corretor tem uma oportunidade de cross incrível agora, pensando em seguros obrigatórios, né? Você sabe que toda vez que a gente fala um pouco sobre regulação, regulamentação, sobre esse arcabouço regulatório do universo de seguros, eu penso em segmentos do porte do segmento financeiro. É muita regulamentação, né? A gente tem um sistema com as leis, todas as resoluções, enfim, gigantesco. E a gente, ouvindo vocês falarem, né, ouvindo sua resposta agora, Ingrid, fica nítido o aprofundamento, o estudo e o conhecimento que vocês têm disso. Para as seguradoras, para as corretoras e para os corretores, para o ecossistema como um todo, qual que é a importância de estar 100% atualizado diariamente em relação às novidades regulatórias? Olha, são muitas mudanças e a gente vê ali que os impactos, eles são diversos, né? Tanto para a seguradora, pensando em corretor também, e no próprio cliente. Então, agora a gente está, na verdade, absorvendo tudo isso e vendo como grande oportunidade para pensar no desenvolvimento dos produtos que vêm por aí e nas adequações, porque agora a gente tem uma oportunidade muito maior de pensar em inovação, em produtos mais completos e personalizados.
E é muito interessante até usar, assim, né, as ferramentas que nós temos ali dentro da companhia, que é uma área de marketing, por exemplo, que acaba sendo o nosso auxiliador na comunicação de tanta novidade que vem acontecendo, né? A gente até brinca que, poxa, quanta lei agora nos últimos 2 anos, né? Resolveram aprovar tudo, assim. E daí agora também o nosso papel de, como nós temos o parceiro, o corretor ali, nossa linha de frente, então como que a gente promove fóruns, encontros ali, para que ele esteja ciente e consciente de todas essas normativas, essas regulamentações, né? São muitos produtos que eles lidam no dia a dia, sabemos que é desafiador, mas é uma coisa que a gente tem muito assim intrínseco no nosso DNA, é isso, é fortalecer, é munir cada vez mais o nosso corretor parceiro de todas essas mudanças no mercado para que ele esteja preparado na hora de abordar, de falar, de fazer um cross na sua carteira, né? Olhando aí sempre para um crescimento, né? Sim. Seja ele o crescimento de conhecimento e também financeiro para a carteira do corretor, né? Não, e vamos lá. A Ingrid usou a palavra de oportunidade. É sempre oportunidade, né? Sempre. Seja uma oportunidade de novo produto, seja uma oportunidade para o profissional, uma oportunidade para o transportador, uma oportunidade para a população, uma oportunidade de contribuir com a segurança pública indiretamente. É responsabilidade dos governos? Sim, mas existem ecossistemas que conseguem contribuir para isso, então eu acho muito legal. Você falou inovação, palavra-chave, né? 2025 a gente não tem como fugir dela. E aí, no começo, a gente contou nessa história toda do gerenciamento de riscos, numa época lá do passado em que você tinha que se comunicar com o caminhoneiro no PX, né? Que era a forma que você tinha de chegar nele. Tudo evoluiu, muita tecnologia. Os veículos viraram computadores. Ah, caminhoneiro, entra num caminhão pra você ver o tanto de tecnologia daquele computador de bordo. Como é que a tecnologia contribui com o gerenciamento de risco? Como é que ela torna o gerenciamento de risco mais eficiente e inteligente? Olha, Cris, eu considero que é essencial, né? A gente hoje não vive mais nessa era sem tecnologia. E claro, a gente agora explorando cada vez mais a IA, a gente vê as telemetrias avançadas, né? Tecnologias instaladas ali no caminhão, as IAs bem abastecidas, né, de dados, aí você tem massas para poder manipular e gerenciar e transformar todos esses dados em informação, machine learning, deep learning, edge machine. Enfim, você tem um dado. Eu lembro que até em época de faculdade, eu lia isso aí algum tempo atrás, sobre os dados, né? Que eles seriam um novo petróleo da vez. É o Maurício Benvenuti que mencionou isso no livro. E a gente vive essa realidade, Maurício né? Testartsi. Quanto mais a gente tem informação para abastecer esse banco de dados que vai fornecer. Então, a gente vê que essas tecnologias, elas conseguem já prever desde clima até comportamento do motorista, comportamento do veículo, e aí trazer isso à frente ali do cliente para tomar decisão. E aí a gente vê, né, o quanto essas tecnologias emergentes ajudam e apoiam em sempre manter ali mais transparente as relações, os movimentos, né? E claro, prevenção, que é o que a gente mais busca, né? Com toda essa tecnologia. Olhando para o futuro, o que eu vejo, Cris? Muito usando, assim, né? A utilização de drones, a gente ainda vê que é baixa a escala, então ainda é um custo alto, mas à medida que a gente vai, o mercado acho que vai se adequando, se ajustando, vai se preparando também para poder usar e manusear toda essa tecnologia, elas vão ficando mais acessíveis. Então eu enxergo aí o futuro com vários drones, né, mapeando rotas de alto risco, atuando ali em incidentes, né, num desvio, num roubo, numa recuperação ali de um caminhão, de uma carga. E também, por que não, veículos autônomos, né? A gente fala muito aí, vem em fóruns as discussões sobre escassez de motorista, e a gente não vê um outro futuro a não ser esse. A gente sabe da nossa infraestrutura, que ainda é um pouco ruim, mas por que não, né? Numas rotas alternativas, em rodovias que estejam mais preparadas, colocar lá veículos autônomos. Então, eu enxergo o futuro e a gente aqui, como companhia seguradora, subscrevendo todo esse risco, tentando adequar ali todas essas novas tecnologias, né? Não quero perder o gancho para fazer uma pergunta também de tecnologia para transporte, para produto, né, de seguro de transportes para Ingrid, mas você sabe que em 2018 ou 2017, ou seja, 7 ou 8 anos atrás, eu estava num evento em Amsterdã chamado Intertraffic, que é um evento internacional de tecnologia para trânsito, deslocamento e logística. Naquela época já havia um projeto piloto rodando na Europa de
nas rodovias, os veículos de transporte de carga são autônomos. Então, eu tenho um condomínio logístico na saída dos grandes pontos, seja nos portos, nos aeroportos, há um motorista aqui, há, né, a preparação desse veículo autônomo para que o maior trajeto seja feito de forma autônoma, e essa última milha, quando eu chego novamente no meu ponto de descarga, eu paro em um outro condomínio logístico e algum motorista assume. Então, a parte mais densa, ou mais cansativa, ou mais perigosa, enfim, ela é feita de forma autônoma. 8 anos atrás, 7 anos atrás. Então, há inovações por aí, né? A gente está no momento de olhar para elas e pensar o que e como a gente aplica isso no Brasil. Genial, genial, muito legal, muito legal. E aí eu queria aproveitar o gancho das tecnologias, porque eu sei que para o produto, quando a gente pensa no transporte, na análise de risco, há muita ferramenta, muita tecnologia, e eu não consigo esquecer esse número, 23 anos. O tanto de novas tecnologias que você viveu nessas 2 décadas, você consegue contar? Não dá, né? Nossa, não dá, não dá. E assim, o que é mais fantástico é a gente ver essa evolução e como isso tem favorecido, porque é o que a gente está falando. À medida que tudo isso, que essas tecnologias vêm evoluindo, possibilita cada vez mais novas formas da gente aceitar um risco. Porque assim, o objetivo da seguradora não é recusar um risco, muito pelo contrário, a gente quer aceitar. E à medida que a gente tem cada vez mais tecnologias, pensar em subscrições diferenciadas, um clausulado, tudo isso, por isso que essas regulamentações são importantes, ela possibilita que a gente faça exatamente isso, essa aceitação de uma forma única, pensando numa precificação, porque isso também é importante, né? Lógico, a gente está falando de resultado também, então a precificação também ela precisa estar muito encaixada, mas, de novo, eu tenho certeza que tudo isso que a gente está passando agora e não para por aí, né? Porque a gente ainda tem algumas regulamentações, inclusive a Lei 15.040 que tá rodando, tudo isso vai favorecer muito pensando no futuro do que a gente está falando aí, pensando em precificação e em novos produtos. Ingrid, você acha que futuro, com tudo isso que a gente está falando de evolução, a gente tem potencial de crescimento do setor? Temos. Cris, eu vejo que assim, a gente tem uma combinação de fatores, né? A gente está falando aí de fatores econômicos, falando de tecnologia e, lógico, as regulamentações. Mas com certeza a gente tem muita oportunidade agora de pensar em inovação, em produtos, em novos mercados, né? A gente está de ampliar, quando eu falo novos mercados, eu estou pensando inclusive em regiões. Porque a gente sabe que transportes, muitas vezes, a gente não tem essa cultura do seguro em todas as regiões do Brasil, né? É muito concentrado aqui, sul, sudeste, principalmente sudeste. Tem pontos cegos, né, no Exato. Brasil. Então, a gente tem potencial agora para explorar muito mais. Eu te fiz essa pergunta muito porque a gente sabe de um 2024 de um crescimento mais modesto. E ao ouvir vocês falando de inovação, falando desses benefícios das regulamentações e tudo mais, há fatores que podem impulsionar esse crescimento daqui para frente? Como as próprias inovações que a gente vem trazendo e a tecnologia? Com certeza. Principalmente, eu reforço, né? Agora, essas regulamentações e a 472. Porque a gente está exatamente nesse momento agora de incentivo, né? Então, assim, atuação de cross dentro da nossa carteira, de puxar o corretor e falar, olha, corretor, você tem aqui tem um leque de segurados hoje, de oportunidades com a gente que hoje não tem o seguro de RCT, de RCDC e o seguro de RCV, né? Então, a gente está exatamente nesse momento, né? E eu vou puxar aqui um ganchinho do RCV que eu comentei. Eu vi dados recentes falando da Polícia Rodoviária Federal. A gente teve em 2024 72 mil acidentes rodoviários. 72 mil acidentes E cerca rodoviários. de 30% deles, então a gente está falando de algo em torno de 21 mil acidentes que envolvem caminhões. Então, assim, né, a hora que eu vi esse número me chamou muita atenção, porque eu falei assim, e é um seguro que a gente está tendo muita dificuldade de adesão. Eu falei assim, mas olha a importância, porque eu estou falando no seguro de responsabilidade civil, e é bacana trazer isso, porque a lei agora 15.040 tem um artigo específico
125, a gente já tá ficando craque de tanto... Não, tá decorando, que de isso? tanto, Eu queria ter a tanto memória ler, de de tanto vocês. discutir, mas esse artigo, ele traz, inclusive, esse cunho de responsabilidade social, porque a gente está falando de vidas aqui, né? Exatamente. Então, assim, Cris, é aproveitar mesmo essa oportunidade, por isso que eu tenho certeza que a gente tem, sim, oportunidade enquanto mercado. E aí eu falo, né, é importante isso, é o todo, né, é o mercado, porque juntos a gente tem mais força, né, e a gente está falando aqui de gerenciamento de riscos, a gente está falando de uma subscrição diferenciada, pensando em uma precificação encaixada, né, então tudo isso vai trazer diferença no resultado. Na verdade, a Ingrid, atenção, a Ingrid trouxe uma aula aqui, viu? Então, corretores de diversas empresas, aproveitem a aula aqui que tem oportunidade de negócio nessa conversa, né? Acho que eu te interrompi, você ia falar alguma coisa, Gi? Não? Tá. Mas você sabe que eu poucas vezes citei isso, mas o assunto pede, né? Eu anotei quando você falou de missão, de conscientização, eu acho fundamental quando você traz números de acidentes no país de sinistralidade. O meu pai faleceu num acidente de trânsito que envolvia um caminhão. Ele estava no carro dele e houve um sinistro, houve um acidente. Em 1989, minha mãe estava grávida de mim, eu nem o conheci. Então, o exemplo da minha família, o exemplo de como uma família é transformada para sempre por uma tragédia como essa, é o exemplo de dezenas de milhares de brasileiros. Eu tenho dados, né, recentes do Observatório Nacional de Segurança Viária. A gente, nos últimos 10 anos, o Brasil tem ali entre 30 e 40 mil mortes no trânsito por ano. É muita morte, é muita gente perdendo a vida. Por quais motivos forem? Imprudência, imperícia, seja por uma questão infraestrutural, por quais motivos forem, são famílias, né? Porque uma vida perdida impacta uma família, impacta indiretamente tanta gente para sempre. Então, acho muito legítimo ouvir isso de vocês. Parabéns pela iniciativa e pelo propósito real na atuação. Faz toda a diferença. E dentro da Porto, vocês sentem isso no dia a dia? É uma preocupação? É um valor? Com certeza, Cris. A gente está falando aqui de pensar em produtos, de trazer essa importância, né, da contratação. E você trouxe, né, remeteu a cuidado, né? É o que a gente tem isso na essência, né? A gente está falando de cuidado. Cuidado com as pessoas, o cuidado que a gente tem ali ao pensar no desenvolvimento de um produto, em redigir um clausulado, entendeu? Para a gente atender a essa cadeia como um todo, corretor e cliente. Acho que é bem isso, né? É traduzir todo esse cenário de risco em cuidado, né? Seria ali meio que um antônimo, né, do risco. É o cuidado. Muito bom. Vou aproveitar vocês aqui. Se vocês quiserem me dizer não, tudo bem, mas vamos lá. Podemos falar de dados? Tem número? Se não puder, tudo bem. Mas assim, dados de prêmio, sinistralidade, evolução de carteira, tem alguma coisa que a gente pode compartilhar com quem está assistindo em termos de dados, né? São o novo petróleo. Hoje dados são o novo tudo, né? O que vocês têm para mim? Fala. Tem alguma coisa? Bom, falando de mercado, eu tenho aqui algumas informações, inclusive de fontes então SUSEP, ótimo. né? Então Todo boa aí, mundo pessoal. tem. Falei aulas. É isso. Fonte SUSEP, então, falando de mercado, né? 2024, o mercado como um todo fechou com um prêmio de 5 bilhões e meio. 5 bilhões. 5 bi e meio. Então, a gente está falando aí de um crescimento em torno de 5%, tá? Não foi um crescimento tão elevado do mercado. E uma sinistralidade geral de 50%. Tá. Agora, falando de 2025, a gente já tem aí os dados até março, então falando de primeiro tri, a gente está falando de um prêmio de 1 bilhão e 400 mil de mercado, com crescimento de 11%, tá? A média, falando de mercado mesmo, 11%, e uma sinistralidade de 57%, né? A sinistralidade está mais elevada. E, de novo, a gente vê que o acidente é uma preocupação, falando de mercado, a gente vê o aumento dessa sinistralidade, por isso que eu acho que o momento, falando de todas essas regulamentações e agora da gente pensar no gerenciamento de riscos também para o acidente, ele é muito propício e é muito importante agora. Números. Gosto muito de números. Acho que é sempre importante a gente estar de olho nos números e no que eles representam. Então, é essa avaliação. Há um crescimento potencial de 11%, há um crescimento, mas também a gente tem um olhar para o porquê a sinistralidade sobe, né? Quais são os elementos que fazem com que isso aconteça.
E eu acho que muito da atuação do gerenciamento de riscos tem esse olhar, né? Tem esse olhar analítico, tem esse olhar de dados. No dia a dia, a gente conversou um pouco disso no começo, mas na prática ali, como uma especialista de gerenciamento de riscos, em uma seguradora como a Porto, como é a sua rotina? Como é que é seu dia a dia lá? O que na prática acontece? Pega fogo, Cris. Pega fogo? Pega fogo no parquinho. Né? Pega fogo? Mas olha, vamos lá. O que acontece, né, Cris? É isso, é a gente poder avaliar todos esses cenários, né? E a gente tem cada vez cenários distintos, né? Você depende muito da economia, como que tá o momento da economia, Sim. que aí você logo você olha lá para o índice de desocupados, e aí você olha também que faz com que aumente a criminalidade. Historicamente, nós já somos o país ali, né, do jeitinho, da inovação, então estão sempre inovando também no crime, como você mesmo comentou. Então a gente tem que estar assim, sempre um passo à frente, né? E respondendo a tua pergunta, né, eu considero hoje que o papel do especialista em gerenciamento de risco dentro de uma companhia é essencialmente estratégico, tá? É ele que vai planear entre sinistro, mercado, trazer informação, entender como está o cenário. Agora mesmo a gente está falando muito de café, né? A saca do café está super valorizada, então... Vira um produto visado. Vira um produto visado, né? Quando você tem aí uma valorização dessa mercadoria. Então, olhando para todo esse cenário, né? Trazer isso para dentro da nossa área de subscrição, trazer para o produto essa visão de mercado, eu entendo que é extremamente estratégico, oportuno e necessário a atuação do gerenciamento de risco dentro das companhias. Considero muito importante. Não querendo, né, valorizar ali minha atuação, mas depois de tanto tempo como, né, especialista no assunto, né? É. Mas muito legal. E no seu caso, primeiro, em que momento que vocês se encontram nesse fluxo? Em que momento que o gerenciamento de risco e o produto de transporte, seguro de transporte, se encontram nesse fluxo, nessa jornada? Sempre. O tempo É inteiro. o tempo todo. Porque são as tecnologias que ela, né, que ela traz ali pra gente, são os casos que são pontuais ali casos mesmo de subscrição de riscos que a gente discute em conjunto, que a gente encontra ali uma forma de pensar num clausulado diferenciado, até na regra de GR, que muitas vezes a gente discute, e Então, de que forma que isso impacta também, pensando no risco como um todo e até na precificação. Inclusive no prêmio. A gente troca ali o tempo todo, né? Tempo Porque todo. produto é buscar, de fato, o que está acontecendo no mercado, o que a gente pode inovar aqui dentro também do nosso produto. E o GR é isso, né? É também trazer essas informações, abastecer aqui o produto, né? Com as oportunidades e com as possibilidades aí para a gente poder melhorar a jornada do cliente, né? Melhorar a nossa subscrição, melhorar o resultado da nossa carteira, enfim, né? Para a gente poder olhar para um todo aí. Então a gente está sempre aí nessa sinergia, nessa sintonia, né? Nas oportunidades. O produto tem troca com todas as áreas, né? Todas, né? Porque a gente tem que pensar na regulamentação, a gente tem que pensar nos indicadores, então a gente tem que olhar, lógico, a gente está falando de prêmio, de resultado, a gente está falando de sinistro, porque a gente também tem que acompanhar, pensar em cargas específicas, talvez uma medida ali de gerenciamento de riscos que precisa ser diferenciada, mas assim, a gente tem que olhar para o todo, né? Então, a gente tem trocas ali diárias com todas as áreas e isso é muito importante. E esse olhar, né, a Gi comentou, esse olhar do para além da minha porta. O que está acontecendo na macroeconomia? O que está acontecendo no meio ambiente? A gente vê um ano atrás, né, um pouco mais de um ano atrás, em abril, maio do ano passado, tudo que passou o Rio Grande do Sul. Quantas apólices de seguro não foram comprometidas ou acionadas por uma intempérie da natureza? Ou não? Ou será que aquilo poderia ter... Então, vira uma questão. Hoje, né, agora no momento que nós vivemos recentemente, junho e julho de 2025, o Rio Grande do Sul volta a viver problemas nesse sentido. Então, olhar para o ecossistema como um todo, olhar para fora de casa, olhar para a regulamentação, olhar para toda essa transformação que a gente vem vivendo, inclusive em termos de meio ambiente, sustentabilidade, questões climáticas, é imperativo, é necessário para todas as seguradoras, não apenas para Porto. Nesse momento de tantas transformações, qual que é o papel das seguradoras no setor? Qual que é o papel das seguradoras olhando para tudo que a gente vem vivendo de transformação? Olha, é aproveitar agora esse gancho com todas essas regulamentações, olhar para dentro de casa
e nas oportunidades que a gente tem. Então, né, a gente tem aí todas nós temos um monte de dados para avaliar e a gente tem a oportunidade de pensar em produtos, até digo produtos regionalizados, porque a gente agora de fato começa a entrar numa nova era, né? A gente tem possibilidade para isso. Então, pensar no produto do transportador, no produto do embarcador, qual que é o melhor produto que encaixa, para a gente olhar para a operação. Porque a gente fala muito de risco e cada risco é um risco. A gente está falando que são únicos. Então, não tem como a gente encaixar aquele risco padrão para o todo, né? Então, de fato, a oportunidade que eu vejo agora é da gente olhar de forma diferenciada para tudo isso e aproveitar muito esse momento agora. E Com todas essas olhando transformações. até esses macro cenários, o que nós viemos falando no carro, né, sobre o ESG, né, que essa prática aí que tem adotado, a Porto inclusive faz parte, né, ainda estamos no momento corporativo ainda, institucional ali, mas à medida que a gente evolui dentro do processo, expandir, e por que não também olhar para os nossos clientes, né, trazer benefícios para aquele que adota essas práticas de ESG, de carbono, responsabilidade, né, socioambiental. A gente tem, inclusive, dentro da nossa carteira, quero até aproveitar aqui a fala para enfatizar, né, a importância aí de ter um seguro de danos ambientais, que é o momento, né, que a gente vive. Hoje, no nosso portfólio, a gente tem mais de 10 produtos, mas a gente considera ali também, além do RCV, que é obrigatório, do RCTRC, do RCDC, também olhar para essa questão, né, do meio ambiente. Hoje, quando a gente fala de um dano ambiental, Cris, a gente não fala só de uma situação que possa ser um químico, né, um produto químico que vai trazer um risco para o meio ambiente, lá uma poluição. De óleo. Não, muito mais Cris, isso, a gente né? tem cases lá no nosso sinistro de suco de laranja, leite, vidro, a gente então nem imagina, muitas vezes o transportador ali no dia a dia não imagina que essas mercadorias que ele transporta podem trazer impactos aí, né, ou uma condição de poluição para o meio ambiente. E aí olhar para o que também as companhias seguradoras têm para entregar ali, né, para os clientes, né? Muito bom. Pegando um pouco, acho que o gancho agora é a oportunidade. A gente falou sobre pensar em transformação, né? O próprio produto do RCV, quando a gente desenvolveu, logo após a 14599, a gente já teve esse olhar de pensar numa forma simplificada. Sim. Porque a gente está falando ali de um seguro obrigatório, então a gente trouxe o RCV para dentro do produto do RCTRC, justamente pensando nessa simplificação. Não precisa ser mais uma apólice para o transportador, pode ser uma apólice que ele contrate junto com o RCT. Tá? Então, são essas oportunidades que eu vejo do mercado. Estou te trazendo mais facilitação do que dificuldade, né? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar agora nesse processo de simplificação, porque cada vez mais corretor e cliente quer tudo de uma forma muito mais simples e ágil. Ágil, direta. Entendeu? E a gente está falando também de custo, né? Exato. É isso. O tempo neste mercado é custo. Quando você pensa em transporte, quando você pensa em logística, cada minuto a mais é custo. Quando a gente pensa em gerenciamento de risco também. Nossa, cada se fala, né? importa, né? E acho que foi a Ingrid que na resposta falou, né, do olhar também para essa personalização, regionalização, e citou embarcadores, transportadores. Há hoje já alguma coisa na Porto, porque é muito do nosso público, né, transportes. Há hoje na Porto algo já pensado para esses dois públicos, embarcadores e transportadores? Sim. A gente tem aí mais de 10 produtos na prateleira, então a gente opera, e aí do pequeno ao grande, né, pensando em porte de empresa, e antigamente a gente ouvia muito falar, as pessoas falavam assim, mas a Porto está mais voltada para o pequeno transportador. Hoje em dia, não, já há muitos anos não é mais isso, é do pequeno ao grande, e o mérito disso é um pouco do que a gente está falando aqui, do avanço da tecnologia, de um olhar de subscrição, de uma precificação encaixada, tudo isso possibilita que a gente amplie cada vez mais esse share. Então, a gente tem produtos aí do pequeno ao grande, falando de embarcador, tanto seguro de transporte nacional quanto internacional, apólices Averbar e apólices para o seguro avulso, né? Vou até fazer, a gente tem que divulgar também, mas a gente tem, você sabia que existe seguro avulso para mudança? Mudança por exemplo, de mudança endereço residencial? Mudança residencial, mudança É bom de saber, escritório. inclusive, que eu estou numa fase quase precisando. Então, pode acionar. Mas já, Flávio.
Então, assim, é a oportunidade, né? A gente estava discutindo com algumas pessoas, falando, não, mas tem seguro para mudança? Eu falei, a gente tem seguro para Super mudança. importante. Então, assim, é pensar nessas oportunidades, né? O seguro de transportadores, a gente tem todas as linhas, então, desde do rodoviário, o rodoviário para viagem internacional, o RCTAC, que é um produto para o transportador aéreo também. Então, a gente tem todas as linhas aí de produto. Pensando nos mais variados modais. Com certeza, é isso mesmo. Muito legal. Meninas, o tempo voa, né? A gente conversa aqui. Antes da gente começar, eu falei para elas, vocês não vão perceber passar o tempo, a gente já tá em 50 minutos de bate-papo aqui. Olha só. Com tanta história, tanto tempo de gerenciamento de riscos, Gisele, qual foi seu maior aprendizado? Cris, eu vou trazer, acho que, novamente a frase do Maurício Benvenuti, né? A gente vive a era agora da gente desaprender e aprender a reaprender, né? Então a gente vive esse momento porque tudo que a gente vem construindo, vem acompanhando nessa evolução, a gente tem que sempre buscar aprender e aprimorar. Acho que de tudo isso que eu trago é estar aberto, né? A gente estar aberto e mergulhar cada vez mais nesse mundo tecnológico que é o futuro. A gente não vai ter como escapar dele, né? Eu acho que hoje, quem não acessa lá o chat GPT para ajudar ali, né? Então, já faz parte hoje da nossa realidade. Eu acho que agora é isso, né? De fato, a gente incorporar como companhia, né? Como eu trouxe, trazer isso como missão e conscientização para o mercado, como pessoas, né? A gente explorar cada vez mais aí o que tem à nossa disposição. Acho que é isso, né? A gente está aberto a aprender, a reaprender e continuar aí essa nossa jornada de evolução. Muito bom, muito obrigado, muito bom. 23 anos. Ele tá reforçando, né? Não, assim, E sabe o que é gosto. engraçado, Cris? Quando eu entrei na Porto, tô lá há 4 anos, né? A gente passa lá por um processo de passaporte VIP, que eles chamam. Então, você vai conhecendo um pouquinho de cada área, né? Pra ganhar um carimbozinho da área que você passou, né? Pelo sinistro. Incrivelmente, por onde você passa, você conversa com um que tem 15 anos, o outro tem 13, o outro tem 20, o outro tem 23. Então, a gente olha para isso e vê a segurança ali, né? O espaço que a filosofia que a companhia adota para que essas pessoas permaneçam ali, né? E é isso que é bacana, porque a gente vive um cenário contrário nessa geração de hoje, né? Então, olhar para isso, né? Olhar para o que a companhia valoriza ali, a gente já vê essa valorização só do fato de ter essas pessoas ali há tanto tempo, né? Sim. Não, antes de voltar aqui para você, sabe que eu tenho muitos amigos na Porto e eu converso muito com um deles, aliás, Henrique Torres, um abração lá, coordenador de TI, sobre isso, sobre o quanto que as pessoas entram e constroem uma carreira duradoura ali dentro, que de fato é além de tudo, uma grande escola, né? Mas vamos lá, então, mais de 2 décadas, devem ter muitos, mas qual que foi o seu principal aprendizado no universo dos seguros nesse tempo todo? Olha, o principal deles, eu acho que é a gente transformar os desafios que a gente tem ali no dia a dia em oportunidades. E eu vejo isso, com certeza não é só transporte, o seguro como um todo traz isso, né? A gente tem vários desafios, mas a gente tem a oportunidade de olhar para cada um deles e transformar isso, né? Agora, falando de tudo isso que a gente está passando, de regulamentação, é isso. A gente está num momento turbulento, mas a gente vai colher bons frutos com tudo isso, porque a gente estava ansioso por esse momento, na verdade, para ter essa oportunidade agora de olhar para cada produto de forma única. Esses momentos de desafios, mudanças, turbulências, são os que mais nos fazem crescer, porque nos tiram... Eu não gosto da expressão zona de conforto, mas nos tiram daquilo que a gente está acostumado a fazer todos os dias. No final de semana, o que eu mais quero é conforto, né? Eu quero ficar na zona de conforto, não me tira, não. Mas no dia a dia, a gente se desafiar é muito bom, né? Muito Faz gostoso. a gente sair da caixinha, né? É isso. É isso. E a gente tem essa oportunidade agora, e é um pouco do que a Gi falou, né? A gente está cada vez mais pensando no corretor, no cliente, e a gente trazer esse cuidado, pensar em produtos mais simples e ágeis, mas com o mesmo cuidado que a gente sempre teve. A gente fala, né? O cuidado que nos trouxe até aqui, e ele vai continuar nos guiando, né? Então, Excelente. é isso. Muito bom recebê-las. Fiquei muito feliz com o nosso papo. Tenho certeza que foi uma aula de oportunidades, de história de gerenciamento para todo mundo que nos assistiu. Quero agradecer muito, muito pela presença de vocês, Ingrid, Gisele.
Espero que a gente tenha outros papos, porque temos assunto suficiente aqui para continuar mais umas 5 horas. Então, quero recebê-las de novo. Obrigado pela presença. Obrigada, viu, Cris, pela recepção também. Agradecemos aí, né, em nome da Porto, Siste, por essa parceria aí de longa data, né? Vou agradecer mesmo a oportunidade. Obrigada, Cris. Obrigada, Gi, que é uma parceira. Foi um privilégio estar aqui. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço para debater de assuntos tão importantes para a gente, principalmente nesse momento. Obrigada. Obrigado. Você sabe que eu apresento, né, o Sistalks já há um bom tempo, apresento outros podcasts e a maioria das vezes eu entrevisto uma única pessoa. No Sistalks é a primeira vez que eu tenho 2 pessoas sendo entrevistadas ao mesmo tempo e foi uma delícia, foi maravilhoso. Muito bom recebê-las. Obrigado, então, mais uma vez. Ingrid Oporto, Gisele Paula, da Porto Seguro. Obrigado você também, que nos acompanhou em mais um episódio do Sistalks, episódio especialíssimo, falando sobre 2 grandes temas do nosso universo: o seguro de transportes e o gerenciamento de riscos. Sigam com a gente aqui no podcast do CIST, Clube Internacional de Seguros e Transportes, que tem um oferecimento da própria Porto Seguro, um expoente desse segmento e que, acima de tudo, tem como objetivo trazer pessoas que compartilham histórias que possam, de alguma maneira, te inspirar aí na sua casa, na sua empresa, seja no universo segurador, transportador de gerenciamento, corretor, qual for desse nosso grande ecossistema. Nesse QR Code que eu deixo aqui na tela, eu sempre erro o lado, não sei se está desse lado ou desse lado da tela. Nesse QR Code você encontra toda a comunidade do CIST. Tem conteúdo, curso, evento, tem Expo CIST, nosso grande evento anual internacional, tem esses talks, tem workshop, tem tudo que você precisa sobre o mundo do CIST. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Um abraço para você e até lá.